o Nil, a Adélia Pacheco, paz e graça aí para todo mundo, Israel Conceição Souza, o Deidmar é meu aluno no curso. Professor, olha quem está dando o ar da graça, ó. Mestre José Ferreira. Bem-vindo, mestre. Santos Silva, Mário Sérgio, boa noite, graça e paz aí para todo mundo. Professor, eu quero fazer uma pergunta, às vezes talvez seja pertinente, não sei, vai depender da visão. Eu vejo muitas pessoas, principalmente aí, os neo-ateus, que estão vindo com força aí na internet, e eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a crença e nem a descrença de ninguém é obrigado a crer da forma que eu creio. Mas existem perguntas naquele âmbito, tipo, como confiar na Bíblia, sobretudo o Novo Testamento? Como confiar se nós não temos os originais, os autógrafos? Claro, aí atropelam, por exemplo, a questão dos materiais altamente perecíveis que eram usados para confeccionar os manuscritos, os pergaminhos lá e etc. e tal, ignoram isso aí, ignoram a questão da perseguição, ignoram uma série de coisas, ignoram a questão do tempo, porque da época dos acontecimentos até aos primeiros achados que começaram a ser reproduzidos, é um tempo muito pequeno, que converte aí em uma confiabilidade muito grande, diferente do que temos, por exemplo, com Platão e outros filósofos que são altamente cridos na atualidade. Então, às vezes, surge aí essas perguntas, mas como confiar, principalmente no Novo Testamento, se nunca foram encontrados os originais e etc. e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, antes de falar, eu quero mandar um abraço ao nosso amado e querido professor Ferreirinha, José Ferreira de Andrade. Chamo ele de Ferreirinha e outros irmãos também por causa do carinho e respeito que temos com ele. Me uni a esse grande homem de Deus para combater a alta crítica. Me uni a ele. Então, ele é uma pessoa que é um crente exemplar, um pastor e também um grande teólogo, um dos mais, na minha opinião, um dos mais respeitados do Brasil e de vasto conhecimento. Eu não chego ao conhecimento do amado irmão, do professor Ferreirinha, até porque eu não domino todas as áreas. Ele já é um cara muito experimentado e muito estudado. Eu presenciei um debate dele com um judeu que estava lá em Jerusalém, tá? E que os judeus caíram nessa área. A Bíblia, Jesus nunca existiu, Jesus por causa do fundo de tal. Professor José Ferreira, eu vi a listar mais de 30 obras acadêmicas que provam a existência de Jesus. Bart Ehrman, ele citou, Metzger, ele citou muita obra que ele ainda estava puxando da prateleira. Eu falei, meu Deus do céu. Então, é um cara que eu conheci nesse tempo aí, e eu aprendi a respeitá-lo como irmão em Cristo, também pastor, e ele é um cara bem preparado. Voltando à questão aqui, bem, se nós quiséssemos, por exemplo, falar assim, os achados arqueológicos para o Novo Testamento, eu quase nem menciono ele, ou se é que menciona alguma coisa. Bem, arqueologia não é uma ciência que venha definir todos os parâmetros de raça, de historicidade de um povo. Ela não responde tudo. Ela tem o seu limite. O seu limite. Tá? Fizeram algumas escavações há algum tempo aí para achar o povo de Israel que passou 400 anos na terra do Egito. Chegaram lá em certo local ali, próximo a Gósen, tá? No baixo Egito, tem o Alto Egito e o Baixo Egito. Fizeram uma instalação ali e não encontraram excrementos, não encontraram quase nada, praticamente nada. Então, deram um laudo. Né? O povo de Israel nunca habitou no Egito, devido porque não tem registros da história egípcia e tudo mais e tal, que
que um homem chamado Zaphenath-Paneah governou o Egito. Nós não temos tudo mais tal. Bem, aí você vai para uma questão bem mais simples. Existem textos de Levíticos e também de Números que vários filhos de judeus tinham nomes altamente egípcios. Manassés e Efraim, né, e os seus nomes egípcios, e o contexto, os filhos que nasceram e tudo mais e tal, tinham um nome altamente egípcio. E a pergunta que não quer calar é como é que o povo judeu, que nunca entrou no Egito, nunca estava lá, coloca nome, não é que nem hoje, tá, gente? É lá atrás. Coloca nomes egípcios de um povo que ele nunca sabia se lá ter sua existência, ok? Era isolado e nunca habitou naquele local. Outra coisa, porque existem tantas referências no Antigo Testamento concernente ao Egito. Lugares, Rio Jordão, né? Nomes também de reis que também existiram. O que é isso? Isso é uma interpolação? Isso, na verdade, nada mais é para levantar uma dúvida. Que a arqueologia ela não tem o poder de desfragmentar toda a historicidade de um povo. Ela tem o seu limite. Porque se fosse assim, nós teríamos uma grande conspiração do Antigo Testamento em falar de uma coisa de fato que não existiu, para provar o quê? Homens que tinham sua religiosidade e mentir na cara de pau e de madeira? É claro que não. E outra coisa, comprometeria diretamente o Senhor Jesus Cristo. Seria também um grande mentiroso. E fala também que o povo saiu do Egito. Então, tudo isso seria nada mais, nada menos do que um lixo. Na verdade, gente, a leitura que alguns teólogos fazem da arqueologia, ao seu bel prazer, para desmistificar a Bíblia, mentir, ou trazer que ela é um fato mentiroso, isso praticamente é a sua tendenciosidade. Eu não acredito pessoas assim, pessoas que altamente ateias, que eram cristãs, ficou ateias, e dizer que, não, eu sou neutro. Neutro coisíssima nenhuma. Existe a sua crença, a sua fé e a sua incredulidade. Ele não crê e vai pegar elementos que ele não crê estritamente para detonar as Escrituras. Concernente ao Novo Testamento, a resposta de um texto confiável é a ciência que chamamos crítica textual. A crítica textual é uma resposta à alta crítica justamente nessas questões aí. A Bíblia, o Novo Testamento é confiável? Como ele existiu? Como ele existiu? Se você pegar o P52, por isso que eu fiz um vídeo diretamente ao Fábio Sabino, pegar o P52, ele é exatamente, diametralmente organizado em grego, que pertence a um texto maior. Ele não é uma pessoa que escreveu uma paráfrase. Ele é um texto, de fato, que pertence a um outro texto maior. Isso aí não precisa nem ser especialista em paleografia para saber disso. É simples, é um texto pequeno, mas ele pertence a um contexto maior. 125 a 160, bem próximo de João, logo ele também é uma cópia do original, tá? Que remonta ao original, claro, mais antigo nesse sentido. Então, nós pensamos nesse sentido. Outra coisa, existem vários historiadores, vou citar Bart Ehrman, existe um livro dele que diz que houve, de fato, uma percepção. Bart Ehrman é um crítico também, tá? Estudou ali a historicidade da igreja durante 30 anos e ele afirma, por ambas vezes, que de fato houve uma perseguição. Houve perseguição de Diocleciano também, tá? Aí no século 2 e 3, aí, nesse sentido, onde ele mesmo queima diversos manuscritos das escrituras. Houve também diversos historiadores, também o próprio Bart Ehrman cita Nero, que Nero também atirou fogo na própria cidade e colocou culpa nos cristãos. Então essa história é uma invenção nisso. E outra coisa, se o Novo Testamento fosse uma invenção posterior do século IV, século III, dos pais da igreja, gente, alguém tinha que ser bastante inteligente, ultra, mega inteligente para formar um Novo Testamento. Uma única pessoa não tem poder para fazer isso. Uma única pessoa não tem. E outra coisa, os judeus, alguns judeus desavisados, né, ali pegam o conteúdo de fato sabiam, como verdade absoluta,
ali e não examinam. O próprio, vou falar aqui que eu falo tudo, o próprio Fábio Saber deturpou a obra de Papias. Já Papias não menciona o Evangelho. É só o dito de Jesus, o Evangelho não existe. Gente, é brincadeira uma coisa dessa. Temos um fragmento de Papias. E os livros que ele escreveu acerca do Evangelho? Dois Atos de Jesus. Cadê? Eusébio de Cesareia menciona que existia mais obra de Papias acerca dos apóstolos, acerca dos Evangelhos. E aí, como é que fica? A pessoa pega só aquilo como verdade absoluta, joga na internet e que se lasque quem está ouvindo. E os contrários são chamados de ignorantes, sem formação acadêmica, etc. e tal. Por isso que eu, o professor José Ferreira, estamos combatendo esse tipo de ideia. Então, o Novo Testamento responde à crítica textual achando evidência em vários manuscritos. Esse tal professor diz assim, do 2º século, nós não temos aí nem nomes de pessoas. É brincadeira. Quase que eu pego um manuscrito grego, de Daniel Wallace, e coloca ali, ó, Kata Ioana, segundo João, pertencendo ao 2º século, e vários outros textos, outros manuscritos, outros papiros, que contêm nomes dos seus referidos autores, porque naquela época se acreditava que foram eles que escreveram. Aí, não, eles são anônimos, porque não tem como... Gente, é brincadeira, existe uma ciência, existe uma argumentação em cima, existem os contrários também para detonar o Novo Testamento, principalmente os judeus que são os judeus ultra-ortodoxos, para eliminar questões da própria igreja. Eu tenho grupos de pessoas que eram preparadas para minar a cabeça de cristãos. Por isso que chamamos o professor Ferreirinha. Por isso que na época chamamos o professor Ferreirinha detonou ali. Detonou mesmo. Um judeu que morava em Jerusalém, tá? Era aqui de Manaus, foi para lá porque era evangélico, descobriu que a descendência dele era judeu, tá? E foi morar em Jerusalém, lá sofreu uma lavagem cerebral. Então, tem que ser nós temos ciência dentro do campo da crítica textual, de diversos críticos textuais, provando de fato que aquele texto ali provém de um original. E a sua historicidade, eu vou citar agora Daniel Wallace, quando ele estava na escola Star de Spurgeon, ele disse que só das citações dos pais da igreja, que é mais de 1 milhão, acho que é 1 milhão, nós podemos reconstruir todo o Novo Testamento. Fora também o hebraico, também, que é uma parte do hebraico que são reconstruída por esses pais da igreja. Pergunta é, estão mentindo? Só se tem muita cara de pau para ficar mentindo mesmo à toa. Entendeu? Porque o cristianismo vai ter uma ênfase. Você deixar a sua vida passar dos seus pecados e seguir uma retidão aqui. Mentira não faz parte do código. Não faz parte do código. Isso é mais um elemento para dizer que o Novo Testamento de fato é válido. Então é isso aí, meu querido. E desconsiderar o Eusébio, por exemplo, até os secularistas consideram Eusébio, enfim, é outro conjunto de fatores que, se a gente for aprofundar aqui também, é muito tempo.